Boa tarde, gente. Me chamo João Pedro e vou apresentar esse trabalho junto com minha amiga Taliane. Nosso tema é dislexia. E o que é dislexia, João? A dislexia é um distúrbio de aprendizagem de origem neurobiológica que atinge boa parte da população mundial, tornando dificultoso o processo de aprendizagem, tanto da escrita quanto da leitura. Bom, seus sintomas elas são percebidos já na fase da alfabetização. A dislexia não entra no público-alvo da educação especial e ela não é considerada uma deficiência, porém, ela gera uma deficiência. Bom, buscamos compreender também, os impactos sociais e emocionais causados por esse distúrbio e entender como ocorre o processo, de aprendizagem para uma criança dislexa, analisando as práticas inclusivas dentro das escolas para esse público. Agora essa batalha aí. Olá, boa tarde. Meu nome é Taliane e, como o João mesmo já comentou, nosso estudo de caso, a gente busca compreender quais são os impactos emocionais, sociais e como ocorre o processo de inclusão escolar de pessoas com dislexia. A nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, a nível de conhecimento, onde a gente estuda a história de Ishan Avasti, personagem protagonista do filme Como Estrelas na Terra. Também fizemos algumas pesquisas bibliográficas, onde estudamos alguns autores como Lopes, Lima, Rivière, Teles, entre outros. E como a história de Ishan se passa na Índia, nós quisemos trazer algum exemplo de caso de dislexia aqui no Brasil. E em algumas pesquisas nós encontramos o caso de Isabela, em uma matéria de jornal realizada pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E também trazer algumas formas de se trabalhar com a criança dislexa em sala de aula, atendendo às suas especificidades. Esperamos que vocês gostem da nossa pesquisa. De acordo com o modelo médico de definição, a dislexia é um distúrbio da aprendizagem, uma disfunção genética e hereditária que afeta a linguagem. Trata-se de um transtorno neurobiológico que atinge aproximadamente 0,5% a 17% da população mundial. A dislexia provoca complicações no processo de decifrar palavras escritas ou símbolos gráficos, sendo seus sintomas mais perceptíveis durante a fase da alfabetização, tornando mais dificultoso aprender a ler e escrever. A depender do grau da dislexia, a pessoa também pode apresentar grande dificuldade em relacionar os fonemas às letras. Com isso, Teles nos afirma que, em 2003, a Associação Internacional de Dislexia adaptou a seguinte definição: dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem de origem neurobiológica. É caracterizado por dificuldades na correção ou influência na leitura de palavras por baixa competência leitora e ortográfica. Bom, depois que ocorreu a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na ONU em 2007, foi promulgado no Brasil o Decreto número 6.949 do ano de 2009, que reconhece também os parâmetros sociais ao invés de apenas médicos para conceituar deficiência. A Lei Federal número 13.146 de 2015 regulamenta internamente as disposições da Convenção da ONU e, em seu artigo 2, conceitua a deficiência. Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A dislexia não tem relatos de segregação, com algumas deficiências conhecidas. Entretanto, sempre esteve presente em ambientes escolares, porém só foi identificada pela primeira vez no ano de 1881 pelo médico alemão Oswald Berck. Nosso estudo de caso se baseou no garoto Ishan Avasti, um indiano de 9 anos de idade. Ele é uma criança curiosa, inteligente, esforçado e muito criativo, mas que já havia repetido 2 vezes a terceira série por ter dislexia e não conseguia acompanhar o currículo pedagógico da escola. No entanto, sua condição ainda não tinha sido identificada. Ele também é um garoto muito amoroso e brincalhão com os familiares, contudo, ele não tem muitas amizades. Ao observar Ishan em seu primeiro colégio, notamos que o aluno apresentava dificuldades em relação a todos os componentes curriculares. Durante a aula de português, ele alegava que não conseguia ler as frases dos livros, pois as letras dançavam e isso dificultava o seu desenvolvimento. Também foi observado que durante a aula de matemática, Ishan utilizava da sua imaginação para a resolução das equações, e isso, mais uma vez, resultava em notas baixas e ele era chamado de burro pelos colegas de classe. Isso o frustrava de diversas maneiras, se entristecendo e fazendo duvidar de sua capacidade. A sua escola o renegou
e ele teve que ir para um colégio interno contra sua vontade. A situação de Chan não foi muito diferente nos primeiros dias de um colégio interno. Lá o ensino era muito rígido também e ele continuava sem aprender e estava mais triste por não ter a sua família perto. Todos os professores faziam queixas na diretoria ao seu respeito e diziam que ele já era caso perdido. A situação de Chan começou a mudar quando o professor de artes Nikumbi apareceu. Ele dava aulas também em uma escola especial e tinha métodos diferentes de ensino. Ele percebeu que Chan não tinha interesse nem pela pintura e só vivia cabisbaixo. Então resolveu fazer uma investigação sobre o seu caso e procurar a sua família. Ao conversar com os pais do garoto e ver alguns de seus cadernos antigos, ele pôde enfim constatar que Chan tinha dislexia. O pai do menino ficou furioso e disse que seu filho não era como os retardados das escolas especiais e que isso era manha dele. O professor então pega uma caixa e pede para que o pai leia o que está escrito. Só que ele não consegue, pois está tudo em chinês. Então, o professor explica que é exatamente assim que o seu filho se sente. O professor também fica chocado em ver o talento do menino pela pintura. E retornando à escola, ele conversa com o diretor sobre a situação e pede que os professores adotem uma nova metodologia com o menino. Com relutância, o diretor aceita. Os métodos de Nikumbi fazem com que Chan finalmente seja alfabetizado. E em um campeonato de desenho que o professor organiza, é a pintura de Chan que ganha em primeiro lugar. E em segundo lugar fica a pintura do professor, que faz uma homenagem ao menino. Ao realizar esse estudo de caso do personagem Ishan no filme Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial, podemos atestar que, apesar de se tratar de uma obra cinematográfica fictícia, tem muitas relações com a realidade, pois ao buscar casos reais de crianças com dislexia na escola, encontramos por meio de uma reportagem da Univesp o caso de Isabela. Isabela é uma menina de 13 anos de idade, que cursava a 7ª série da escola estadual Gertrude Zeder, localizada em Tapecerica da Serra, em São Paulo. Os primeiros sinais das dificuldades da dislexia em Isabela começou aos 8 anos, quando ela informava a mãe que não conseguia entender nada do conteúdo que passava por seus professores. Ela não acompanhava seus colegas de classe, não entendia as lições de casa que passavam, ler texto se tornou um pesadelo e 100% do que escrevia estava errado. Nesse momento, a Isabela passava pelos mesmos sentimentos que o nosso protagonista do estudo de caso, Ishan, quando ele estava desacreditado da sua inteligência e se sentia uma pessoa burra e inferior aos seus colegas de classe ou amigos da mesma idade. Aos 12 anos de idade, Isabela soube que tinha dislexia. Com todo o tratamento e forma de aprendizagem necessário para uma educação de qualidade, Isabela se tornou uma das melhores alunas da classe. Como podemos perceber durante esse estudo de caso, ainda existem muitas desinformações acerca da dislexia, tanto dentro das escolas quanto fora, sendo compartilhada livremente pela internet. E assim, muitas dessas desinformações e fake news em relação à dislexia são espalhadas. Após uma pesquisa detalhada, encontramos as 3 maiores desinformações em relação à dislexia, dos quais vamos falar agora. A primeira delas é achar que a dislexia atrapalha na alfabetização do indivíduo. Isso é um mito, pois não são apenas as crianças com dislexia que trocam as letras parecidas foneticamente, juntam palavras e unem letras de forma aparentemente aleatória. São ações absolutamente normais do processo de alfabetização. O segundo mito é que o dislexo não gosta nem de ler e nem de escrever. Entretanto, o desinteresse pela leitura e pela escrita está muitas vezes associado às próprias dificuldades da alfabetização. Problemas físicos e problemas de visão ou audição, por exemplo, podem interferir nessa dificuldade. Pais que não valorizam a leitura ou têm pouco acesso a livros e jornais influenciam diretamente o desempenho percebido em sala de aula. O terceiro mito é que uma pessoa dislexa é mais criativa. Muitos acham que por utilizarem de formas singulares de elaboração da linguagem escrita e por terem muitas vezes uma imaginação aguçada, as crianças dislexas acabariam sendo mais criativas. No caso de Chan, ele realmente apresenta traços de muita criatividade e imaginação, com seu incrível dom para a pintura. Mas, no entanto, isso não se aplica a todas as pessoas que têm a dislexia.
Por meio de pesquisas, encontramos algumas atividades e livros que, em meio a muitas outras, contribuem e facilitam na aprendizagem. Essas atividades foram elaboradas pelo Instituto Neurosaber, uma instituição que tem como missão a capacitação de pais e professores para a potencialização do desenvolvimento das crianças e adolescentes. Algumas atividades propostas por esse instituto são: aulas cantadas. O professor de artes que ajudou a Ixan também usava delas em sala de aula. Também por meio de jogos eletrônicos, atividades escolares em dispositivos eletrônicos, caça-palavras, jogos como forca e palavras cruzadas. Os livros propostos são Como lidar com a dislexia, facilitando a alfabetização multissensorial fônica e articulatória, e a alfabetização método fônico. Bom, ao finalizarmos esse estudo de caso, concluímos então que a dislexia do desenvolvimento é uma dificuldade singular que prejudica o aprendizado de decodificações de letras, palavras e números, o que reverbera como o indivíduo encara o mundo e a si próprio. Para entendermos melhor sobre essa temática, trouxemos então duas histórias de alguns teóricos, a história de Ixan e a história de Isabela, a passo debruçar melhor sobre essa temática. Bom, por tudo que foi exposto ao longo desse trabalho, podemos então analisar como o emocional e o social dessas crianças eram abaladas, visto que a criança normalmente se entristece por não poder acompanhar igualmente outras crianças e ficando deixada de lado, né? Então, sendo taxadas como pessoas lerdas ou onde só atrapalham. Fazendo isso acaba com seus vínculos de amizades e sociais. Por isso, evidenciamos aí a importância tanto da intervenção da escola quanto da família. A família deve ser participativa, estimulando e dando apoio à criança. E já a escola deve oferecer acessibilidade metodológica. Como foi visto, não existe apenas uma forma de se ensinar uma criança dislexa, até porque isso varia muito de acordo com o grau da dislexia. Então tá aí a importância dos professores em se comprometer, em procurar o meio que se adeque melhor à necessidade de cada um. Os resultados obtidos com essa pesquisa apontam para a necessidade em ser diagnosticada a dislexia precocemente, pois isso ajuda numa ação apropriada contra o insucesso escolar dessas crianças. Embora não se possam estabelecer soluções generalizadas neste estudo de caso, foi possível responder algumas indagações nossas a respeito desse tema, o que pode motivar profissionais e futuros profissionais da educação a buscarem uma formação continuada, sempre em busca de maneiras que atendam à diversidade. Dando assim na consolidação plena de uma educação inclusiva, que reconhece um indivíduo como capaz, visto que qualquer pessoa é capaz de aprender e ter sucesso escolar quando lhe são ofertados meios corretos. Promovendo assim, como pudemos aprender durante todo esse semestre aqui na disciplina de Educação Inclusiva, uma educação que não deixe ninguém de fora, nenhum a menos. E com isso a gente encerra a nossa apresentação sobre o nosso estudo de caso. Esperamos que vocês tenham gostado e que isso sirva de aprendizado não só para a gente, como para vocês nessa nossa trajetória como futuros educadores.